Caros professores, coordenadores e monitores, na aula de síndromes, que é o fechamento do bloco de medicina chinesa do curso do SEATA, primeiro vocês mostram as síndromes mais frequentes de cada elemento. A aula de síndromes do SEATA tem apenas 3 horas. Os alunos já vêm sendo preparados desde a primeira aula, passaram por 8 critérios, 5 elementos, Zanfu, diagnóstico, discussão de casos clínicos e agora, para finalizar, esta aula de síndromes. Para mim, eu apresentaria primeiro os nomes das síndromes mais importantes e mais comuns. Por exemplo, aqui de madeira, estagnação do Qi, aumento de Yang, progredindo até o fogo do fígado, e um quadro de deficiência de Xue do fígado. No caso do rim, só existem deficiências. Deficiência de Yin, deficiência de Yang. Eu chamo de deficiência de Qi, caso não puder catalogar em Yin ou Yang. Logo em seguida, eu mostraria no quadro esquemático a evolução das síndromes. Por exemplo, aqui de deficiência de Qi, problemas de calor, alterações do próprio rim. Isso leva à deficiência de Yin do rim, que provoca deficiência de Yin do fígado e finalmente fogo de fígado e coração. Em seguida, explica o significado dos nomes. Os alunos devem aprender que o nome da síndrome já fornece todas as pistas para o quadro clínico. Por exemplo, deficiência de Yin do rim. O paciente deve se queixar de alguma deficiência, somado às sensações de calor, porque o Yin está baixo, e deve apresentar algumas perturbações do rim, com base na tabela de 5 elementos e Zanfu. Ou então aqui, excesso de Yang do fígado, significa que na origem era deficiência de Yin do fígado. O paciente deve apresentar algumas queixas de fraqueza, com calor, porque o Yin está baixo, e alterações ligadas ao fígado, segundo a tabela de 5 elementos e Zanfu. Como neste caso o Yin é muito deficiente, o Yang está em excesso, subindo para a parte superior do corpo. Então vai afetando a mente e vai esquentando a cabeça, alterando os olhos, ouvido, aumentando o calor do corpo. Então, os sinais de calor chamam atenção. E quando isso aqui evolui para fogo do fígado, o Yin deve estar bem vazio, o Yang está muito elevado. A palavra fogo indica calor excessivo, isto é, dor de cabeça, o rosto vermelho, o pulso muito forte, urina muito concentrada,
e até possibilidade de sangramentos, tudo por causa do calor excessivo que leva a pressão muito elevada. Em seguida, mostrem alguns esquemas da evolução das síndromes. O professor faz perguntas para os alunos ou então pode dividir os alunos em grupos de trabalho. Em cima do nome da síndrome, no caso, por exemplo, deficiência de Indurrim, os alunos devem dizer quais são as queixas em relação à deficiência, ao calor e ao rim. Por exemplo, deficiência. Os alunos podem escrever ou falar cansaço, fraqueza, vertigens, tonturas, embaçamento da vista, emagrecimento. Para o calor, os sintomas e sinais de calor podem ser garganta e boca secas, calor na planta dos pés e nas palmas das mãos e no precórdio, febre no fim da tarde, transpiração noturna, rosto vermelho. E para o rim, problemas de ouvido, da memória, fraqueza na região lombar e nas pernas, falta de menstruação, infertilidade. Em seguida, os alunos devem fazer uma listinha das doenças relacionadas. Para a deficiência, pode ser esgotamento, síndrome de burnout. Para calor, pode ser febres no fim da tarde, insônia, falta de salivação, secura nos olhos, conjuntivite, dor nos ossos. Para os problemas de rim, pode ser pânico, depressão, labirintite, zumbido, dentes fracos, urinando muito à noite, disfunção erétil, infertilidade, sangramento uterino, osteopenia, osteoporose. Enfim, faça os alunos terem papel ativo durante a aula. Se puder, no fim da aula, para cada síndrome, mostrar algumas diretrizes de tratamento. Então, no caso de deficiência de Indurrim, é tonificar o paciente através de pontos de acupuntura ou ervas medicinais. Para o calor, alimentos ou ervas frescas e frias, alguns pontos de acupuntura para baixar o fogo, técnica de 5 elementos. E para o rim, pontos para aumentar energia renal. Pode ser ponto-fonte, alarme, assentimento, vasoconcepção 4, vasoconcepção 6, E36, etc. Aproveitando, também pode introduzir algumas sequências dos trigramas. Tudo isso é para os alunos evitarem de ficar decorando quadros clínicos. Precisam aprender a deduzir e depois direcionar o tratamento. Isto é a pedagogia do SEATA. Ao falar dos nomes das síndromes,
lembre-se também de apresentar os sinônimos. Por exemplo, aqui, fígado estaquinado é igual a estagnação ou depressão do tecido GAN, o fígado, ou também alguns livros como estagnação e nodosidades do tecido fígado. A subida de yang do fígado pode ser fígado yang hiperativo ou elevação da plenitude do fígado. O fogo do fígado é sinônimo de fígado fogo ardente. O fogo do fígado inflama a parte superior do corpo, para que os alunos não se percam no meio de tantos nomes que no fundo significam a mesma coisa. E depois, pensando bem, todas essas patologias do fígado vão ser tratados com pontos de acupuntura ou ervas medicinais ou trigramas para fígado. No caso de pontos, vão ser fonte, alarme, assentimento para qualquer uma das 3 síndromes. No caso de estagnação, pontos para Qi ou Xue, ou ervas medicinais como casca de mexerica, rizomas da grama tiririca. E nos casos de subida do yang, ou fogo do fígado, pode haver também sangrias, ervas ou alimentos para aumentar o yin, hortelã, melancia. No fundo, todas as síndromes exigem pontos para fígado, pontos para circular, o Qi ou Xue, pontos, ervas, alimentos para baixar o calor. E nos casos mais agudos e intensos, até mesmo a sangria. Essa é a queixa mais comum de todas as pessoas: estagnação ou depressão de tecido fígado. O quadro clínico que está no livro de Oterroche, diagnóstico da medicina chinesa, é este. É uma bagunça. Os sintomas e sinais estão bagunçados, sem ordem alfabética, nem de importância, e nem seguindo alguma direção, por exemplo, da cabeça aos pés. Vocês podem mostrar para os alunos que todos os sintomas e sinais de um quadro clínico podem ser reagrupados de modo a ficar mais compreensível. Então, neste caso da estagnação no tecido fígado, onde ocorre apenas mau funcionamento, eu separaria alterações mentais, tipo ficar deprimido, irritado, mau funcionamento no pescoço e garganta. Em seguida, mal-estar no tórax e abdômen e baixo ventre. Na parte ginecológica,